Caiu, mas... Vamos lá, voltamos. Esperar o pessoal se reconectar. Tive um pequeno probleminha aqui com o sinal de internet. Mas... Tá voltando, vamos lá. Então, estava falando sobre os limites de voo e pouso. Tá? Tripulação mínima e simples, 8 horas. Tripulação composta, 11 horas. Revezamento, 14 horas. Ok? E aqui fica uma situação que é o seguinte. Existem algumas exceções, tá, do número de pousos para tripulações simples. A mais comum delas, é para tripulações simples que operem aviões turbohélice em voo regional. Qual empresa no Brasil hoje opera aviões turbohélice em voo regional? Fala, Luana, tudo bem? Boa noite. Hoje, no Brasil, a principal empresa aérea regional que opera aviões turbohélice é a Passaredo. A Passaredo hoje opera exclusivamente com aviões ATR. Os aviões ATR são turbohélice. E aqui tem um detalhe muito importante. Dentro da legislação, dentro da nova aeronáutica, existe uma situação onde essas empresas podem aumentar o número de pousos dentro das 8 horas. Não aumenta o limite da jornada. Tá? Aumenta apenas o número de pousos. Quem opera aviões turbohélice em voo regional pode ter de 4 para 6, ou seja, aumentar em 2 o número de pousos dentro de uma mesma jornada. Ok? Então, o pessoal que voa, que trabalha na Passaredo, que estiver assistindo a live, pode comentar se estou falando errado ou se estou falando besteira, mas quem opera aviões turbohélice, a lei permite que você faça até 6 pousos dentro de uma mesma jornada. Beleza? Assim, existem outras situações, eu não vou entrar em detalhes, mas seria justamente, essa seria a mais importante, a primeira. Ok? Fala, Caio, boa noite. Pessoal, como comentei, a internet está um pouco instável, então se cair de novo eu não vou retomar a live. Tá? A gente volta outro dia para fazer. Beleza? Então, se por um acaso cair novamente, eu vou encerrar e aí a gente continua outro dia. Ok? Não, exatamente, de 4 a 6. Tá? Eu tenho até 6 pousos dentro da mesma jornada, operando aviões turbohélice em voo regional. Beleza? Vamos falar então rapidinho agora de repouso, período de repouso. Repouso não leva em consideração o tipo de jornada diretamente, tá? Não leva diretamente o tipo de jornada em consideração. Porque ele vai levar o tempo que você trabalha. Como assim? Se eu trabalhar até 12 horas, eu vou descansar 12 horas. Mas o que é esse descanso? O que é esse descanso? Esse descanso, esse repouso, é o tempo que você vai ficar entre o final de uma jornada sua e o início da outra jornada. Ok? O final de uma e o início da outra é o período de repouso que vocês têm. Ok? Então, se eu trabalho até 12 horas, eu vou descansar 12 horas. Se eu trabalho mais de 12 horas e menos de 15 horas, eu vou descansar 16 horas. E se eu trabalho mais de 15 horas, eu vou descansar 24 horas. Então, como eu falei, aqui não leva em consideração direta o tipo de tripulação, mas leva o tanto que você trabalhou, que por tabela, por consequência, é o tipo de jornada. Ok? Então, lembrando que 9, 9, 12 e 16 é o limite de jornada de trabalho. Tá? E 8, 8, 11,
e 14 é o limite de voo. Para descanso, eu vou levar em consideração, para o repouso, eu vou levar em consideração a jornada. Ok? Ou seja, 9, 9, 12, 16. Beleza? Quem foi aluno meu, ex-aluno meu, ou quem está aqui assistindo, como que eu identifico uma viagem? O que é uma viagem para um aeronauta? Como que ela é identificada? Então, como que eu identifico uma viagem? Quer participar da live comigo? Vem cá. Vem cá participar comigo da live. Vamos lá, quem que vai me responder? Como que eu identifico uma viagem? Muito bem, gente. Caio, Rita, Jean, exatamente. Quando eu saio da minha base e eu retorno para a minha base. Não interessa quantos pontos eu vou ir, para quantas cidades, quantos aeroportos eu vá nesse intervalo. Ok? Não interessa. O que interessa é quando eu saio da base e volto para a minha base. Isso é uma viagem. Eu posso passar uma jornada inteira sem nenhuma viagem. Porque eu posso não voltar para a minha base. Entenderam? Então, prestem muita atenção nessas questões quando vocês estiverem prestando o ANAC. Porque ela vai induzir você ao erro, ela vai colocar uma pegadinha, ela vai, de alguma forma, deixar que você fique em dúvida quanto a isso. Ok? Sobre reserva. Gente, reserva é quando você está no aeroporto, pronto para voar, só esperando ser chamado. Podendo ou não ser chamado. Mas você está lá, pronto, padrão, vestido, com mala, tudo certinho. Só esperando a empresa acionar para você entrar no voo. O que pode ou não acontecer. Ok? Qual é o tempo máximo da reserva? O tempo máximo da reserva é de 6 horas. Só que tem um detalhe. A partir de quantas horas a empresa é obrigada a disponibilizar local para descanso, é afastado do público, com controle de luminosidade e temperatura? A partir de quantas horas a empresa é obrigada a dar para o aeronauta esse descanso? 3 horas. Eu tô estudando também. Exatamente, a Paula, 3 horas. A partir de 3 horas, a empresa é obrigada a disponibilizar local para descanso. O pessoal está acertando, no mínimo está estudando ou colando de quem já respondeu, né? Alguma coisa está fazendo, mas se estão respondendo certo, estão no caminho correto. Reserva é bem tranquilo, tá, gente? Reserva não tem muito segredo. Você vai ficar no aeroporto esperando ser chamado. O que pode ou não pode acontecer. Ok? Já o sobreaviso é um pouco diferente. Tá? Por quê? Ele tem um tempo mínimo e um tempo máximo. Qual é o tempo mínimo e o tempo máximo para um tripulante permanecer em sobreaviso? Máximo de 12 horas. E o mínimo? Deu. Ah, responde tudo? Qual que é o mínimo? Não inferior a 3 e não superior a 12.
Exatamente, pessoal. No mínimo 3, no máximo 12 horas de sobreaviso. O sobreaviso, o aeronauta, o tripulante, fica onde ele bem entender. Pode ser na casa, pode ser em qualquer lugar. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Se você for acionado estando sob aviso, você tem tempo para chegar no seu trabalho. Para chegar no aeroporto indicado. Ok? Então, se você está de sobreaviso e a empresa te acionou, você tem 90 minutos para se apresentar. Tá bom? Então, recomenda-se que você fique na sua residência. Ok? Recomenda-se que você fique semi-pronto. O que é semi-pronto? As mulheres, no mínimo assim, a base passada daquela situação para dar tempo, porque você tem 90 minutos para se arrumar, estar padrão e chegar no aeroporto. Não é só para... Não, você tem que se apresentar para o voo em 90 minutos. Ok? Agora tem um detalhe. Essa é a regra. Existe uma exceção a essa regra. A regra é 90 minutos para o aeroporto. Só que aí tem o seguinte. Em municípios e no DO, despacho operacional. Tira o E daqui. É DO, despacho operacional. Ô Paula, calma que eu não cheguei na matéria ainda. Estou falando agora da exceção. Em aeroportos, em municípios, em conurbação. O que é a conurbação? Quando dois municípios, eles não têm mais limite de fronteira. Eles se confundem. Eu não sei quando termina uma cidade e começa outra. O maior exemplo é São Paulo, Guarulhos, ali a região metropolitana de São Paulo. Você não sabe quando acaba a capital e quando começa outra cidade. Você está andando na rua, você não tem esse limite estabelecido. Então eu não tenho limites de fronteira. Então você não sabe. Isso é a conurbação. Tá? Então a conurbação existe. O maior exemplo é a capital com Guarulhos, onde tem 2 aeroportos. Com menos de 50 quilômetros de distância entre eles. Nessa situação, exemplo, a minha base é Congonhas. Só que eu fui acionado para a base Guarulhos. O que acontece? Eu tenho 90 minutos para atravessar a cidade, chegar em Guarulhos e me apresentar? Nesse caso, não. Nesse caso, em conurbação ou com 2 aeroportos dentro da mesma cidade, eu tenho 150 minutos para chegar no aeroporto, para me apresentar no DO. Ok? Então, eu tenho 2 horas e meia, é isso, né? 150 minutos? 2 horas e meia. 120, 2 horas e meia para me apresentar. Porque eu estou mais distante. Tem 2 aeroportos ou 2 cidades muito próximas para eu atravessar para chegar. Ok? E o limite máximo mensal de sobreaviso é 8. Ok? Não existe mais o limite semanal de sobreaviso. O limite máximo mensal é 8. Ok? Tem água aqui? Pega água. Ok? Tranquilo isso? Vamos seguir então. Vamos falar de um assunto que tripulante gosta. Folga. Vamos falar de folga. Quantas folgas mês um aeronauta tem direito com base na lei? Qual? Antiga ou nova? A nova? Estou ensinando só a nova? 10. É 10. Antiga é 8. Então, não sei se vocês conseguiram ouvir, não sei se o microfone está nesse nível de captação, né? Mas, então, eu tenho um limite de 10 folgas por mês, ok? Todo mundo acertando quantas folgas são, tá. E como que eu identifico? Caio, são 10 mensal pela lei, ok? Se houve CCT, se houve convenção coletiva de trabalho, aumentando esse número, ela não está com base na lei, tá? Na legislação, o número máximo é 10, ok? Então, presta atenção nesse ponto. Quem falar que é 12, é 11, é 9, se for isso, tá? Se for isso, não é com base no texto de lei, ok? Justamente, a Brenda está sabendo demais, Paula. A Brenda está aqui respondendo tudo, está treinando com vocês aqui. Ela só não quer aparecer no vídeo. Samara, tripulante gosta de voar porque recebe voando. Mas vai falar para ele que não vai ter folga. Fala que vai ser monofolga. Fala que vai ser folguinha
2 dias só. Aí acabou o hobby, né? Fala, filho. Gosta de voar porque recebe, mas vai falar da folga pra ver se não coça, se não dá aquela coceira. A Paula tá aqui pra não deixar mentir. Então, desculpa, gente. Vamos lá, voltando aqui. Quando começa a minha folga? Eu tenho 10 folgas, ok. Tenho 10 folgas. Quando começa a minha folga? Quando que eu estou efetivamente de folga? Após o período de repouso, A Paula falou pra você vir dar oi aqui na live. Não. Eu só vou respondendo. Eu tô ao vivo no Instagram. Gente, quando que começa a contar a folga? Quando que efetivamente a minha folga está valendo? Vamos lá, quem é da profissão, quem já está na profissão tem que saber responder de olho fechado, hein? E quem vai prestar a ANAC também. Quando? Perder longo. A Crislane precisa aparecer. A Crislane está aqui também. Quem fez ainda? Minha turma? É. Ah, Muito bem, gente. Após o término do repouso, do descanso. Então, se eu trabalho até 12 horas, eu tenho 12 horas de repouso. Se depois desse período é minha folga, a folga só começa a contar efetivamente após o meu período de repouso. Então, eu tenho 12 horas de repouso, mais 24 horas de folga, para aí sim eu voltar e assumir uma nova jornada. Ok? Vale lembrar que, com base no texto de lei, a monofolga não existe mais, com base no texto de lei. Porém, a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, entre o Sindicato dos Aeronautas e as empresas aéreas, prevê a monofolga, sendo no máximo 3 ao mês, se a minha memória não falha. Ou seja, a ANAC, se cair questão de monofolga na ANAC, não existe. Ok? Só existe monofolga se você está trabalhando numa empresa aérea. Se você já é um tripulante, já é um aeronauta contratado. Ok? Caso contrário, para a ANAC, não existe monofolga. Beleza? Então, seguindo aqui. Remuneração eu não vou falar muito por cima assim, porque os valores mudam. Tem um pessoal que está sofrendo com remuneração por conta das paralisações, as chamadas licenças não remuneradas, que entrou muito em vigor. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre isso, o que é, como funciona, né, onde vive, do que se alimentam. Né? Depois nós falamos sobre esse assunto. Mas, principalmente, tem-se que levar em consideração que remuneração, seja o fixo, seja a hora de voo, seja pago por quilômetro, que não é muito correto, mas as empresas fazem, porque senão elas quebram. Pensa comigo o seguinte, eu vou pagar por hora de voo. Ok, estou em Congonhas, o aeroporto mais congestionado do Brasil. Eu levo 40 minutos entre iniciar a minha locomoção por meios próprios até efetivamente eu decolar. Quer dizer, eu fiquei 40 minutos parado em solo com o motor ligado antes de decolar. Aí eu vou decolar, aí eu vou voar, para depois eu pousar, taxiar e parar. As empresas aéreas que pagam por hora, elas pagam um valor baixo. Muitas das empresas vão pagar por quilometragem, por milhagem. Está errado? Com base na lei, sim. Só que tem que ver se existe um acordo ou convenção coletiva prevendo algo do contrário. Pela lei, tem que ser pago por hora de voo. Ok? Beleza? Então, passando remuneração, vamos falar sobre alimentação. Eu preciso comer enquanto eu estou trabalhando. Eu tenho 9 horas máximo de jornada. Se eu tenho 9 horas máximo de jornada, nesse intervalo eu preciso comer. Eu tenho que ter o meu intervalo de alimentação. Né? Entre aspas, porque você não vai efetivamente parar. Se você está voando, tripulando uma aeronave,
que é levado em consideração? Tempo para você comer. Você vai comer entre intervalos. Tá? Se for de dia, você vai comer a cada 4 horas. E à noite, qual que é o intervalo de alimentação? Durante o dia, o intervalo é de 4 em 4 horas para você poder comer voando. E à noite, voando noturno, qual que é o intervalo para que eu venha poder comer? Lembra que cai uma hora? Sim. Alguém sabe responder? No noturno? Exatamente, gente. Muito bem. A cada 3 horas, à noite, é o intervalo que eu tenho para comer. Ok? E se eu estou em solo? Aí eu tenho um certo intervalo para comer. Aí não é a cada X horas, né? Eu posso parar e comer. Quanto tempo eu tenho para comer estando em solo? Quanto tempo eu tenho para comer estando em solo? Não, tá aqui na tela, né? Você não tá vendo. Eu tô sem óculos. Ah, tá sem óculos. Como é que eu vou enxergar? Sem óculos você é mais cega que eu. É tipo shopping. Um pouquinho mais. Não é de Aqui, ó. 45 a 60? É, o shopping varia de 15 a 60, Shopping né? de sábado. Você faz 1 hora. Quando você não tá sozinho na loja. Exatamente. Érica, muito bem. 45 a 60 minutos. Tá? De 45 a 60. E aí sim, tem a situação de quando que eu posso comer? Tá? Vamos por parte. Gente, quem respondeu 1 hora entre meio-dia e 2 da tarde confundiu a alimentação em jornada com a alimentação em reserva. Porque se eu estou em reserva, eu estou de 3 a 6 horas em média, no máximo até 6 horas, no aeroporto, esperando ser chamado. Então, prestem atenção nessa situação. A pergunta que eu fiz foi quanto tempo eu tenho para comer estando em solo. Eu não falei estando em reserva. Tá? Porque estando em reserva, eu tenho direito a 1 hora para alimentação, nos períodos entre meio-dia e 2 da tarde, e 19 e 21 horas. Ok? Então, prestem muita atenção na pergunta. E a ANAC adora fazer esse tipo de questão duvidosa, de questão que vai te colocar em dúvida. Leide! Vocês estão ouvindo a Leide. Leide! Sendo muito gentil. O diacho. Ok? Então, prestem muita atenção nessa questão. A alimentação em solo e a alimentação em reserva. Beleza? E claro, se eu estou em treinamento, se eu estou em simulador, não conta o intervalo no momento certo, das 12 às 14, 19 e 21. Vai contar quando eu acabar o simulador. Beleza? O treinamento também conta porque você está em jornada no treinamento, só que não vai contar o intervalo meio-dia 14, 19 e 21. Por quê? Porque você está treinando. Vai acabar o treinamento, após o término, você vai ter direito à alimentação. Beleza? Vamos então só entrar no último grande tópico, porque depois nós temos as transferências que não é, aí vai estender muito, tá? O último grande tópico que são as férias, tá? Que geraram algumas dúvidas, ok? Então a gente vai falar de férias e nós vamos encerrar a live por aqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando das transferências provisória e permanente, beleza? Mas outro dia. Então, férias. Férias serão, segundo a lei,
30 dias consecutivos. Ok? Segundo o texto de lei, 30 dias consecutivos. Beleza? Se eu for demitido ou houver uma rescisão de contrato, aí eu posso vender as minhas férias, converter as minhas férias em dinheiro, em abono pecuniário. Ok? Caso contrário, segundo o texto de lei, eu não posso vendê-lo. Se houver uma convenção coletiva ou um acordo coletivo prevendo o contrário, aí eu posso. Mas, caso contrário, o texto de lei não me permite a venda de férias, nem a sua repartição, nem eu tirar 15 dias, 20, 10, ok? Não existe. Beleza? Então, a concessão de férias, ela será informada ao aeronauta com 30 dias de antecedência, no mínimo. Ou seja, a empresa vai, no mínimo, daqui um mês, ela vai falar, ó, daqui um mês você vai tirar férias. Ponto. Beleza? Quando você for demitido, se houver a demissão, a rescisão contratual, você pode vender o máximo dos 30 dias se você quiser, converter em abono. Não há uma limitação de dias em caso de rescisão contratual. Beleza? Não há essa rescisão. Não há esse limite. Beleza, gente? Bom, vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a quem participou. Até a próxima. Muito obrigado e boa noite. Tchau.